Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo para o canal. Eu sou o Prof. Renan Duarte e hoje eu quero trazer para vocês um guia totalmente completo e detalhado de como vocês podem estar se preparando para o concurso da Caixa Econômica, pensando, claro, em um estudo mais organizado, mais eficiente, visando a aprovação de vocês nesse concurso. O que é esse guia, Renan? Esse guia, na verdade, ele são dicas que eu quero passar para vocês baseados no que eu já utilizei aí na minha experiência de concurseiro, né, em relação a técnicas de estudo, como eu fazia as revisões, como eu avançava no conteúdo, como eu fazia questões de concurso também, né, como que eu estabelecia a minha rotina de estudos. Eu quero passar tudo isso para vocês, porque eu sei que vocês ficaram ali solicitando para mim durante o vídeo que eu gravei em que eu falei das revisões, que eu acredito que as revisões são a chave de sucesso para aprovação, né? E eu vou explicar então nesse vídeo tudo isso e mais um pouquinho também, só que aplicado no concurso de vocês. Então, de fato, é um verdadeiro guia completo e detalhado visando aí a aprovação de vocês nesse concurso. Mas eu já faço um alerta, tá? Renan, é a melhor metodologia de estudo? Longe disso, eu não penso dessa forma, tá? Em alguns vídeos eu já falei isso, que eu acredito que não exista uma única melhor metodologia de estudo. Na minha opinião, e aí, é minha opinião mesmo, tá? Eu acredito que para cada pessoa, aquilo que funciona para ela é a melhor metodologia para ela. Tá? Então, pode ser que tenha uma pessoa que faça totalmente diferente do que eu estou fazendo aqui e que funciona, que ela consiga, então, a aprovação dela lá no concurso. Não importa muito os meios, né? Importa bastante é o resultado. Mas eu sei que tem muitas pessoas que estão perdidas, que não conseguem ter uma rotina de estudos com disciplina, com consistência. Então, esse vídeo é para ajudar essas pessoas, tentando passar a maneira como eu fazia e que funcionou comigo, né? Eu consegui ser aprovado no concurso que eu visava, que era o concurso do Tribunal de Contas da União. Era esse o concurso que eu queria. Utilizando as técnicas que eu vou passar aqui para vocês, eu consegui fazer isso. E eu acho que dessa forma eu consegui ter um estudo mais organizado, mais eficiente e que me possibilitou chegar na prova competitivo e competir com pessoas que já tinham uma experiência em concursos públicos que era muito maior que a minha, tá? Eu estudei durante um ano aí, não chegou nem a completar um ano quando eu fui fazer a prova objetiva do TCU. E especificamente para o TCU foi quase que pós-edital. E ainda eu consegui então desempenhar bem o suficiente para conseguir a aprovação, mesmo com pessoas que já estavam lá há mais tempo. Mas, né, claro que teve o fator de tempo de estudo que eu tive, né? Eu estudei muitas horas aí por dia, mas a organização, as revisões e tudo mais, eu acho que elas foram também primordial para que eu conseguisse essa aprovação. E aí eu vou trazer para vocês então essas dicas, é um vídeo que é para ser bem completo mesmo, espero que vocês gostem, tá? Mesmo para aquela pessoa que não está perdida, talvez, né, para aquela pessoa que já está com uma rotina estabelecida, talvez algumas dicas que eu passar aqui durante o vídeo, talvez elas ajudem a melhorar um pouquinho mais ainda esse estudo. É claro, né, a pessoa ela vai ter que ver aí se faz sentido o que eu estou falando dentro da rotina dela. Mas aí, então, acompanhem o vídeo, né, assistam até o final e eu espero que ajude. Aí, o que eu peço de vocês sempre, né, é aquele like no vídeo, para que quem não é inscrito no canal também aproveita, se inscreve, porque eu estou trazendo muito conteúdo aí em relação ao concurso da Caixa. E o que eu sempre peço é a contribuição de vocês deixando o like no vídeo, tá? Então, olha só, compartilhar aí na tela para vocês, a gente vai falar então aí desse guia completo, pensando na aprovação de vocês lá no concurso da Caixa Econômica. Embaixo aqui tem o meu Instagram, tá? Eu sempre esqueço de falar, mas quem quiser me seguir lá também para acompanhar o trabalho que eu faço, não só aqui no canal, mas também o trabalho que eu faço no Direção Concurso, vai lá, me segue, que eu estou trazendo muito conteúdo também. Primeiro link aí nos comentários. Bom, vamos lá então. Primeiro ponto, eu acho que a gente tem que entender muito bem a nossa prova, para então a gente pensar em técnica de estudo, né? A gente tem que entender o que a gente vai ter diante de nós lá no dia da realização da prova, lá no dia 26 de maio, pelo menos essa é a data que a gente está trabalhando a princípio, tá? Então, como é que a nossa prova ela está estruturada? Ela está dessa maneira aqui. A gente tem conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, tá? Então, a prova objetiva de vocês, ela está dividida dessa forma. Em conhecimentos básicos, a gente tem português, inglês, matemática financeira, estatística e ética e compliance. Cada uma dessas matérias tem 5 questões, isso totaliza 25 questões, cada uma tem peso de 1 ponto, e isso faz com que a prova de conhecimentos básicos ela tenha 25 pontos. Já na parte de conhecimentos específicos, a gente tem conhecimentos bancários, conhecimentos de TI,
conhecimentos e comportamentos digitais e atendimento bancário. Aqui a distribuição do número de questões está um pouquinho diferente, tá? A gente tem 15 questões para conhecimentos bancários, 5 e 5 para TI e comportamentos digitais e 10 para atendimento bancário. Totalizam 35 questões. A gente tem 35 pontos porque cada uma também vale um ponto. Primeiro destaque que eu quero fazer para vocês, tá? Conhecimentos bancários, a gente tem mais questões do que em relação a outras matérias. Então, isso faz com que a representatividade de conhecimentos bancários seja maior do que as demais disciplinas. Por que isso é importante de entender? Porque não faz sentido eu estudar o mesmo tempo de horas a matéria de inglês, por exemplo, e a matéria de conhecimentos bancários, olhando a representatividade dessas matérias na prova. Porque conhecimentos bancários, em termos de representatividade, é 3 vezes mais importante do que inglês, tá? Claro que tem outros fatores que também são levados em consideração quando a gente vai definir quantas horas a gente vai estudar por dia. E daí tem um vídeo aqui no meu canal que eu trago um cronograma, que é exatamente da onde eu tirei essa imagem aqui, em que eu explico, né? Porque além de olhar a representatividade da prova, a gente também tem que olhar o nosso nível de dificuldade em relação a cada uma das matérias. Mas aqui eu vou partir do princípio que as pessoas ainda estão começando a estudar, que elas ainda não têm um nível de dificuldade que seja muito grande em uma matéria e não tanto em outra. Vamos pensar que todo mundo está equilibrado aqui. Então a gente vai olhar assim a representatividade das matérias na prova. Então, conhecimentos bancários, dado o nível de importância, a gente tem que dedicar mais horas de estudo, tá? Assim como também atendimento bancário. As demais matérias a gente estuda de maneira proporcional, porque elas têm a mesma representatividade na prova, tá? Pontos importantes aqui. Isso daqui, então, conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, esses dois conteúdos, eles fazem parte da prova objetiva, tá? A prova objetiva, portanto, então, ela tem nota de 60 pontos. São 25 daqui mais 35 daqui, totalizam 60 pontos, tá? Então, o máximo que eu posso conseguir de pontuação na prova objetiva são 60 pontos. E aí a nota que eu vou tirar vai depender de quantas questões eu vou acertar em conhecimentos básicos e quantas eu vou acertar em conhecimentos específicos. Se eu acertei pelo menos 20 questões aqui e mais 30 questões aqui, a minha nota final vai ser 50 pontos. Então, notem que a nota de vocês vai ser calculada sobre 60, não sobre 100, tá? É um ponto importante também. E percebam aqui que se eu tirei 50 pontos, eu, dado as regras do concurso, vou poder ser classificado de acordo com a nota, tá? Porque a prova objetiva de vocês, ela classifica de acordo com a nota, mas ela também pode eliminar de acordo com a nota. Como assim, Renan? Olha só, lá no edital do concurso da Caixa, está expresso de que eu não posso tirar uma nota menor do que 50% em conhecimentos básicos, ou menor que 50% em conhecimentos específicos, ou na soma das duas matérias eu não posso tirar menos do que 50%, tá? Do total. O que isso significa? Eu tenho 25 questões em conhecimentos básicos. Eu tenho que acertar pelo menos 50% dessa prova aqui. Se são 25 pontos, eu tenho que garantir pelo menos 13 acertos, 13 pontos. Porque 12,5, que seria metade de 25, não tem como eu tirar nessa prova. Então, tem que ser o próximo número, tem que ser 13 pontos. A mesma coisa em conhecimentos específicos. Eu tenho que garantir pelo menos 50%. Quanto que é 50% de 35? É 17,5. Mas não tem como acertar 17,5 questões. Então, eu tenho que acertar 18 questões. Porque se eu acertar 17, arredondando para baixo, eu já estaria eliminado, né? Porque é menos de 50%. Então, lá na prova, eu vou ter que fazer pelo menos 13 acertos em conhecimentos básicos e pelo menos 18 acertos em conhecimentos específicos. Aí eu não estou eliminado do concurso e aí a nota, né, que eu tirar vai me classificar. É isso que significa quando a gente fala que a prova ela é de caráter classificatório, ou melhor, de caráter eliminatório e classificatório, tá? E aí esses 18 pontos eu posso tirar em relação a qualquer uma dessas disciplinas aqui. Renan, eu posso zerar uma disciplina? Pode, e não vai ser eliminado do concurso, porque nos critérios de eliminação, o que se está lá no edital é justamente esse 50%, tá? Não está falando que se zerar determinada disciplina, a pessoa está eliminada. Isso não tem. Então, eu posso, por exemplo, aqui em conhecimentos básicos, acontecer de eu zerar inglês e eu ainda vou continuar no concurso. Mas aí eu vou ter que garantir os 13 pontos das demais matérias aqui, tá? Porque na soma de conhecimentos básicos eu tenho que conseguir 13 e na soma de conhecimentos específicos eu tenho que conseguir 18.
Essas são as regras com as quais vocês estão jogando, tá? No concurso de vocês na prova objetiva. Mas além da prova objetiva, ainda tem a tal da redação, tá? A redação, eu já destaco aqui, que ela tem caráter apenas eliminatório. Eliminatório. Ela tem um total de 100 pontos, dos quais eu tenho que garantir, aí não 50%, mas 70%. Ou seja, na redação eu tenho que tirar pelo menos 70 pontos para não cair fora do concurso. Então, se eu tirei, por exemplo, 75 pontos, eu estou dentro, eu continuo, eu estou aprovado. A redação não me eliminou. Mas ela não tem o caráter classificatório. O que isso quer dizer? Vamos supor que aqui, então, eu tirei aqueles 50 pontos, né, que eu tinha colocado antes. Né? Eu acertei 20 e acertei 30 e fiz 50 pontos. Eu vou colocar aqui, ó. Eu tirei 50 pontos na objetiva. Aí, né, não fui eliminado na objetiva. Tirei 75 na redação. Não fui eliminado na redação. Agora eu vou somar esses 75 com os 50? Não. A redação ela não vai mexer na minha classificação, tá? Ela não tem esse impacto de somar na minha pontuação para o concurso. Ela só vai olhar se eu estou ou não aprovado na redação. Se eu tirei 69 aqui, já era. Eu estou reprovado do concurso, tá? Não vai importar quanto que eu tire na prova objetiva. E se eu tirar 95 na redação, se eu tirar 100 pontos na redação, é irrelevante para a classificação do concurso. É relevante porque eu fui aprovado na redação, mas tirar 75 ou tirar 100 não vai fazer diferença. É irrelevante no sentido de classificação final para o concurso, tá? Porque a redação ela é apenas eliminatória. Bom, entendido isso, então essas são as regras, tá? A gente tem aqui conhecimentos básicos e específicos na prova objetiva e detalhe, né, pessoal? Vocês devem ter percebido que eu estou analisando aqui a área comercial do banco. Eu não estou analisando tecnologia da informação. Mas basicamente tudo que eu disse até agora, a não ser a representatividade nas provas, também vale para a tecnologia da informação, né? Porque a gente também tem que garantir 50% na parte de conhecimentos específicos. E a redação é a mesma coisa, tá? Bom, essas são as regras, né? Conhecimentos básicos e específicos na prova objetiva, caráter classificatório e eliminatório, prova de redação, 100 pontos, caráter apenas eliminatório, eu tenho que garantir 70%. Com base nisso, tá? Como é que eu faria, então, os meus estudos? Eu já trouxe aqui no cronograma de vocês, no cronograma que eu disponibilizei para vocês, um ciclo de estudos que é exatamente esse daqui, que está presente, tá? Então, vamos pensar assim, que eu tenho 6 horas para estudar por dia. Renan, eu não tenho tudo isso. Renan, eu tenho mais do que isso, eu consigo estudar 8, 9 horas por dia. Depende da realidade de cada um, tá? Eu estou fazendo aqui como se fosse uma média de uma pessoa que consegue estudar 6 horas por dia. No vídeo do cronograma eu já passei todas as dicas aí de como vocês podem, então, utilizar as horas que vocês têm para estabelecer um cronograma de estudos. Eu vou utilizar esse de 6 horas, tá? Então, eu tenho 6 horas para estudar por dia, eu tenho que organizar os meus estudos, né, pensando, de novo, de como eu faria, tá? Em um cronograma, tá? Então, eu vou ter aqui o dia 1 e o dia 2, porque o meu ciclo de estudos ele tem duração de 2 dias. O que significa esse ciclo de estudos? Significa que durante o dia 1 e o dia 2, eu vou passar por todas as matérias que estão no edital. São 9 matérias, tá? A gente viu, são 9 matérias. Significa que durante esses 2 dias eu vou estudar as 9 matérias. Renan, eu estava estudando apenas uma matéria por dia. Em um dia eu estudava português, no outro dia eu estudava matemática financeira. Bom, é uma forma de estudar. Ou ainda tem pessoas que estudam toda a matéria de português para depois ir para inglês, para depois ir para matemática financeira. Eu, particularmente, não gosto dessa metodologia. Já utilizei? Já utilizei, né? E não funcionou. Então lembre, melhor metodologia de estudo é aquela que funciona para cada pessoa. Para mim não funcionou. Né? Não funcionou tão bem, pelo menos. Agora, essa daqui, de organizar os estudos, estudando um pouquinho de cada matéria por dia, para mim funcionou muito bem. Por quê? Quais são as vantagens que eu enxergo em fazer isso? Primeiro, tá? Porque ao estudar um pouquinho de cada matéria por dia, o estudo ele não fica tão cansativo, tá? A gente está sempre... Quando a gente começa a pensar em cansar numa disciplina, já está na hora de trocar. E daí dá uma renovada no cérebro, a gente consegue manter a concentração e o estudo não fica tão cansativo. É diferente de tentar estudar 3, 4 horas da mesma matéria numa levada só. Fica cansativo, a não ser que a gente goste muito da matéria. Mas
para algumas pessoas funciona e tudo bem, tá? Eu prefiro dividir dessa forma, estudar um pouco de cada matéria. Renan, quão pouco tu quer dizer, né? Eu gosto de estudar 1 hora por matéria. Então, nesse ciclo de estudos, olha só, na primeira hora de estudo, eu estou estudando conhecimentos bancários. Na segunda hora, eu estou estudando matemática financeira. Na terceira hora, atendimento bancário. Então, a cada hora, eu estou estudando uma matéria e passando para a próxima. E aí, durante os 2 dias, eu vou estudar um determinado tempo de cada matéria. Percebam aqui que conhecimentos bancários, eu estou estudando durante 3 horas, né? No dia 1 eu estudo uma vez, e no dia 2 eu estudo mais 2 vezes. Então, conhecimentos bancários eu estudei durante 3 horas dentro desse ciclo aqui. Agora, demais matérias aqui, como matemática financeira, estatística, inglês, eu estudei 1 hora apenas dentro desses 2 dias. Por que isso? Porque a representatividade dessas matérias é menor na prova. Então, eu tenho que garantir conhecimentos bancários, né? Porque é ela que vai fazer uma diferença maior na prova. Tá certo? Então, isso seria um ciclo de estudos, pensando, então, no edital de vocês, pensando numa pessoa que consegue estudar 6 horas por dia. E outra vantagem que eu também enxergo de estudar um pouquinho cada matéria por dia é em relação às revisões, que eu já vou comentar na sequência, tá? Porque estudar um pouquinho de cada matéria por dia faz com que a gente chegue muito equilibrado na prova em relação a todas as matérias. Porque não adianta eu estar muito bem em conhecimentos bancários, né, e não estar bem nas demais matérias, né? Porque por mais que eu consiga gabaritar conhecimentos bancários, se eu errar poucas questões de cada uma das matérias, a minha colocação ela já vai cair bastante, tá? Então tem que chegar equilibrado em todas as matérias, só que claro, né, aqui a gente está dedicando mais tempo para conhecimentos bancários, dada a sua representatividade na prova, tá bom? E aí, como é que ficaria, então, o ciclo de estudos? Deve estar meio ruim para vocês enxergarem, tá? Mas eu explico. Olha só, eu estabeleci, então, que o meu ciclo de estudos ele tem 2 dias. Então, começaria assim, ó, segunda-feira e terça-feira, eu repetiria exatamente o que tem aqui, né? Seriam 2 dias diferentes em relação ao estudo. Aí, na quarta e na quinta, mesma coisa, né? Na sexta e no sábado, também. No domingo e na segunda, também. Na terça e na quarta, também. E eu continuaria dessa forma até chegar a data da prova. E Renan, em relação às revisões, as revisões elas estão dentro, né, desse tempo de estudo aqui para cada matéria. Já vou falar nisso. E Renan, em relação à redação, como é que fica? Bom, a redação, como ela tem caráter que é apenas eliminatório, eu deixaria ela separada aqui. Eu estudaria, né, pensando como eu faria, eu estudaria ela no domingo, em um horário separado, né? Por exemplo, estabeleceria que eu estudaria das 18 horas até as 19h30. Nesse tempo aqui, na verdade, eu teria um tema para a redação e eu tentaria fazer a redação simulando a experiência de prova. Então, eu iria lá no site da Sesgran Rio, buscaria no concurso da Caixa de 2021 um modelo de redação da Sesgran Rio, faria a impressão e começaria a discorrer aqui os temas de acordo com temas que sejam relevantes para a área. Mas, Renan, a Sesgran Rio não disse quantas linhas vão ser esse texto. Provavelmente vão ser 30, tá? Ela colocou esse mistério aí, mas provavelmente vão ser 30. Mas se tu não se sentir seguro ainda, então faz redação com 30, faz redação com 45. Mais do que isso não vai ser. E menos do que 30 também não vai ser não, porque a duração de prova de vocês é 5 horas, tá? Então é um tempo razoável aí para 60 questões e para uma redação de 30 linhas. Perfeito? Então, ficou dessa forma o cronograma. No domingo, né, eu estabeleceria então o treino da redação uma vez por semana. É apenas para se habituar a escrever mesmo, né? Para colocar as ideias ali no papel, utilizando um modelo já impresso da Sesgran Rio, porque eu também me acostumo a escrever dentro do espaço que a Sesgran Rio vai disponibilizar quando eu for fazer a prova. Então ficou assim, né? O nosso cronograma. E aí a gente chega então em relação aí como é que eu dividiria o tempo de estudo dentro de cada matéria, né? Porque é importante, quando a pessoa está começando a estudar, ela vai ter que fazer o seguinte, né? Ela vai ter a teoria para ser estudada, ela vai ter que colocar as revisões, para não esquecer o que ela viu, e ela ainda vai ter que resolver questões, que também são muito importantes aí para conseguir chegar na prova, né? Porque o que a gente quer fazer no dia da prova? A gente quer resolver questões, a gente quer acertar o maior número de questões. Qual que é a maneira que a gente treina para conseguir isso? Tem que ser resolvendo questões. Mas, Renan, e a teoria? E as revisões? Elas são importantes para criar a base
para a gente resolver as questões. Mas são as questões que são o melhor treino possível para que a gente consiga chegar resolvendo muito bem lá na prova. Então, as questões, elas, nesse sentido, elas são muito importantes. Mas a teoria e a revisão, elas vão permitir, então, que a gente consiga resolver essas questões. E eu diria que as revisões são muito importantes, talvez a chave do sucesso, porque as pessoas, geralmente, o que elas fazem? Elas passam pela teoria e começam a resolver as questões, mas não colocam as revisões. E aí, beleza, pode ser que aquelas questões que elas estão resolvendo, elas estão conseguindo revisar o conteúdo. Mas, eventualmente, e isso quase sempre, não é eventualmente, lá na prova, a chance de cair questões exatamente iguais àquelas que as pessoas estão treinando, toda a prova vindo dessa forma é um pouco difícil. Vão ter questões novas. E aí, se a pessoa não revisou, né, o que ela viu que estava lá no conteúdo, ela não vai conseguir lembrar na prova para resolver essas questões. Então é muito importante, sim, as revisões. Tem gente que só fica na teoria e resolve poucas questões. Aí o estudo, na minha opinião, ele é bem deficiente, tá? Porque, de novo, para ser bom em resolver questões na prova, a gente tem que treinar resolvendo com questões. Perfeito, tá? É isso que a gente tem que fazer então, teorias, revisões e questões. E como é que a gente vai encaixar isso no tempo de estudo? Primeiro eu quero trazer para vocês, então, como é que ficaria aqui, porque nós estabelecemos, então, que a gente vai estudar 6 horas por dia, tá? Assim, utilizando como média, né? Cada pessoa depois vai fazer o seu ajuste. Então, 6 horas por dia, na verdade, eu dividi dessa forma aqui, ó. 3 horas, que daí pode ser pela manhã, por exemplo, pode ser das 9 ao meio-dia. Pode ser das 5 da manhã às 8 da manhã. Renan, das 5 da manhã às 8 da manhã? Olha, o importante é ser aprovado no concurso. Eu acho que vale o sacrifício de acordar alguns dias mais cedo, se for possível, para conseguir estudar de uma maneira eficiente. São poucos dias, a gente está falando aí de pouquinho mais de 80 dias em relação a hoje, que eu estou gravando o vídeo, e que vocês vão ter que se sacrificar um pouco, mas que esses 80 dias vão ser passageiros. Isso vai passar, independentemente de vocês estudarem ou não, esses 80 dias vão passar. E eles podem passar com vocês fazendo um estudo eficiente e organizado, dando chance de vocês serem aprovados em um concurso que vai mudar toda a vida de vocês. Então eu acho que vale a pena o sacrifício. Se for preciso acordar às 5 da manhã até às 8, durante 80 dias para mudar toda uma vida, será que não vale a pena? Eu acho que vale, né? Para quando eu fiz o concurso do TCU, eu acordava às 5 da manhã. Eu estudava das 5 às 9 da manhã, antes de ir para o trabalho, porque eu trabalhava. Tá? E depois que eu voltava do trabalho, eu ainda estudava mais umas tantas horas, tá? Mas eu sabia que era um sacrifício, que ia ser relativamente curto e que iria mudar a minha vida. Então eu acho que vale a pena o sacrifício aí. Então, das 9 ao meio-dia, das 5 às 8 da manhã, para quem trabalha, ou talvez até mais cedo, dependendo do horário que começa. E depois poderia pensar no segundo período. Vamos supor aqui algo mais soft, né? Das 9 ao meio-dia, para quem tem essa possibilidade. E das 14 horas até as 17 horas. Então a gente dividiu aí, né? 3 horas pela parte da manhã, 3 horas pela parte da tarde. Poderia ser pela parte da manhã bem cedo e bem ao final da noite, também daria para fazer dessa forma. Cada hora que vocês conseguirem adicionar pode parecer pouco, né? Renan, eu estudo 5 horas, mas é muito difícil eu passar para 6. Mas pensem assim, galera. Não pensem nessa hora que vocês estão colocando a mais. Pensem que se vocês colocarem 1 hora a mais hoje, lá no final vocês vão ter estudado 80 horas a mais. Então, dá uma diferença muito grande, sim. Em 80 horas dá para estudar muita coisa. Dá para estudar uma matéria inteira nessas 80 horas, tá? Então faz a diferença. Tudo que vocês conseguirem colocar a mais de tempo de horas, vale a pena. É um sacrifício temporário, mas vale a pena. Então, tá? Dentro dessas 3 horas, como é que funciona o estudo, né? Eu vou utilizar a metodologia do Pomodoro, que era como eu utilizava nos meus estudos. Eu estudava 50 minutos, e nesses 10 minutos que estão em verdes aqui, eu descansava, tá? Então, não importava o que eu fizesse nesses 10 minutos. Se eu quisesse abrir o celular, se eu quisesse ir no banheiro, se eu quisesse comer alguma coisa, se eu quisesse tomar uma água, se eu quisesse deitar e ficar com os olhos fechados ali durante 5, 10 minutos, não importa o que eu faça durante esses 10 minutos, desde que eu não utilize para estudar, porque eu vou estudar durante os 50 minutos. Aí, depois eu vou voltar desses 10 minutos e estudar mais 50, descansar 10, estudar mais 50
e descansar 10. O Pomodoro, ele é assim, a gente tem a rotina de estudo e tem um descanso que quebra para a gente voltar à próxima hora. Então, na verdade, aqui percebam que a gente não estudou 3 horas efetivamente, né? A gente estudou 50 mais 50 são 100, 150. A gente, na verdade, estudou, então, 2 horas e 30 minutos líquido. Então, é isso que a gente chama de horas líquidas de estudo. As minhas horas brutas, elas foram 3 horas, mas efetivamente eu estudei 2 horas e 30 minutos de maneira líquida. São 2 ciclos, né? Pela manhã e pela tarde. Aqui eu também teria estudado 2 horas e meia. No total, então, eu teria estudado 5 horas líquidas, apesar de meu tempo de estudo eu estar contando como 6 horas brutas, tá? E aí, dentro desses 50 minutos, agora a gente vai estabelecer o que a gente faz, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, 50 minutos em azul, tá? Dentro desses 50 minutos, vamos pensar em 2 situações diferentes. Quais 2 situações? Primeiro, quando eu for estudar o conteúdo do concurso, vamos pensar que eu vou estar estudando, por exemplo, conhecimentos bancários. Lá em conhecimentos bancários, eu vou ter as aulas, né? Vamos pensar aqui no meu curso como exemplo. Eu vou ter a aula 01, a aula 02, né? E assim por diante, até fechar todo o curso. Isso é o que a gente chama da parte teórica, né? Uma pessoa que está começando, ou uma pessoa que já começou, independentemente disso, ela tem que passar por toda a parte teórica do conteúdo, né? Caso contrário, se ela não passar, ela vai estar deficiente aí no conteúdo programático do concurso. Então, existe esse momento em que a pessoa ainda está passando por toda a teoria e existe um momento em que ela já passou pela teoria, ela já aprendeu, teoricamente, todo o conteúdo, né? Então, teoria se foi e ela já passou por todas as aulas. Dentro da teoria, vocês vão resolver questões, mas são aquelas questões que estão no material. Eu não me preocuparia nesse momento em resolver questões de sites de questão, onde a gente consegue selecionar todo o conteúdo que está lá no edital para resolver. Nesse momento aqui, eu me preocuparia em resolver as questões que estão no material. Então, por exemplo, o meu material de conhecimentos bancários, a forma como eu dividi foi da maneira como eu estudava. Por isso que eu fiz dessa forma. Então, na aula 1, ao final da aula 1, já vão ter questões sobre a aula 1, para que a pessoa ela já comece a resolver questões sobre aquele tema. Na aula 2 também vão ter questões, na aula 3 e assim por diante. Eventualmente, alguma aula não caiu questão em concurso e aí eu realmente não trouxe, porque eu entendo que aquela aula não seria tão relevante assim como outras, né, já que não tem cobrança em concurso. Mas a maioria das aulas elas têm questões. Então cuidem aí o material que vocês estão estudando para que vocês pelo menos tenham essas questões para que vocês consigam treinar durante o estudo teórico, tá? Eu acho fundamental ter essas questões. E aí, então, vocês vão resolver essas questões que estão no material teórico, tá? Nesse primeiro momento. E aqui a ocupação de vocês vai ser no sentido de passar toda a teoria, tá? E assim, talvez vocês só vão conseguir terminar toda a teoria quando vocês estiverem com um tempo ali de 1 mês para a prova. Pode acontecer, não tem problema. O importante é vocês passarem por toda a teoria. E aí, então, nesse momento em que a pessoa está avançando pela teoria, eu faria a seguinte divisão. Dos 50 minutos que eu tenho para estudar, lembrando, né, que é 50 mais 10, só que os 10 aqui eu utilizo de descanso. Desses 50 minutos, eu utilizaria os 15 primeiros minutos para fazer revisão. E aí, nos 35 minutos depois, eu, então, avançaria nas aulas. Então, vamos pensar aqui no exemplo que eu coloquei para vocês. Vamos supor que essa pessoa aqui, né, pensando no nosso cronograma de estudos, né, ela está na segunda-feira. E aí ela estudou, aliás, ela está na terça-feira, né? Ela estudou na segunda conhecimentos bancários. E aqui na segunda-feira, quando ela estudou conhecimentos bancários, ela estudou a aula 39, tá? A aula 39 era uma aula mais grande e que acabou levando todo aqueles 50 minutos, ou 35, né? Se a gente desconsiderar aí o tempo de revisão. Então, dentro dos 35 minutos, a pessoa estudou a aula 39, assistiu a videoaula, acompanhou os slides, fez as marcações, aula 39 passou pela teoria. Então, no próximo dia, que vai ser na terça-feira, que tem conhecimentos bancários de novo, o que eu faria, tá? Eu revisaria a aula 39, que foi vista no dia anterior, e além disso, nesses 15 minutos aqui, eu também revisaria aulas anteriores, tá? Então, por exemplo, aqui eu estaria revisando da aula 15 da aula 11 à aula 15. Mas, Renan,
tantas aulas assim para revisar? Dá para revisar, pessoal. Porque, olha só, quando vocês forem revisar a primeira vez, ela vai ser um pouquinho mais demorada, tá? Por mais que a gente tenha visto a aula no dia anterior, a primeira revisão, o conteúdo ele não está tão consolidado assim. Então, talvez dos 15 minutos aqui, a gente demore uns 7 minutos para fazer essa revisão aqui. Depende do tempo da aula, depende de algumas circunstâncias também, mas vamos pensar dessa forma. E durante os outros 8 minutos, eu utilizaria para revisar essas aulas, que vão dar 11 a 15, ou até mais, dependendo do conteúdo que teve naquela aula. Como a gente já revisou algumas vezes essa aula, porque percebam que essa segunda revisão que a gente vai ter dentro desses 15 minutos, a gente vai fazer diversas vezes ao longo da nossa preparação. Então a gente já vai ter revisado essas aulas algumas vezes. A aula 11 a gente vai ter revisado já no dia seguinte, ela praticamente sozinha. A aula 12 também a gente vai ter revisado ela sozinha, a aula 13 também, a aula 14, a aula 15, elas vão ter sido revisadas de maneira individual, tal como a aula 39 está sendo aqui revisada de maneira individual, e além disso elas vão ser revisadas algumas vezes e incluídas. Então, essa parte inicial do concurso, essa parte inicial do conteúdo vocês vão estar muito bem, porque vocês vão revisar algumas vezes. E aí, como vocês já revisaram diversas vezes, além de terem passado pelo conteúdo também, a revisão aqui, ela vai ser muito mais rápida do que uma primeira revisão. Então vai chegar um ponto, por exemplo, que vocês vão estar lá na aula 70, que vocês vão revisar da aula 35 até a aula 40, por exemplo. E vai ser rápido de revisar, né? Porque vocês já vão ter feito essa revisão individual da matéria. Bom, essas revisões aqui, elas são importantíssimas, pessoal. Porque é dessa forma que vocês vão manter todo o conteúdo armazenado na memória. As pessoas não se queixam que para concurso tem muitas matérias e é difícil lembrar de tudo que tem lá. É difícil de manter tudo que tem lá se a gente não fazer revisão. Agora, se a gente começa a revisar, as coisas não vão sair da nossa mente, tá? Por que isso? Existe uma tal de curva de esquecimento, tá? Nem vou entrar tanto no mérito, porque eu não sei o quão científico isso é, mas eu noto que na prática faz muito sentido sim. Quando a gente estuda uma coisa hoje, e a gente passa para o dia seguinte, aquilo que a gente viu hoje, o nosso nível de retenção, ele cai muito, né? Pensem na seguinte situação, que vocês querem decorar um número de telefone, né? E aí, por exemplo, vocês receberam esse número de telefone hoje. No dia seguinte, se vocês não pensarem nesse número, é muito provável que vocês tenham esquecido. Mas agora pensa o seguinte, vocês receberam o número de telefone hoje, né? E aí, ao final do dia, vocês pensaram nele mais uma vez, né? Relembraram dele. E no dia seguinte, vocês lembraram outra vez. A chance desse número de telefone ele ficar armazenado durante a próxima semana na mente de vocês é muito grande, tá? Porque essa primeira revisão, ela vai fazer com que o nosso nível de retenção ele aumente ao longo dos próximos dias. E aí a gente não vai precisar ficar revisando todos os dias. Isso acontece porque a memória, ela deixa de ser aquela memória armazenada de curto prazo para se tornar aquela memória mais de médio a longo prazo. E aí a gente não precisa ficar revisando assim tantas vezes. O nosso nome, por exemplo, é algo que está na memória de longo prazo. A gente não precisa ficar revisando, e mesmo daqui 10, 15 anos, se a gente eventualmente não pensasse, a gente ainda ia lembrar do nosso nome. Tá? Mas o nome de uma pessoa desconhecida que a gente escutou uma vez, no dia seguinte, se a gente não pensar, a gente vai esquecer. Mas aí, se a gente lembrar, ele vai começar a ficar armazenado. Tá? Então, por isso que eu entendo que as revisões elas são tão importantes. E assim, galera, eu já tive contato aí com diversas pessoas, né, que foram aprovadas no concurso do TCU, que são os meus colegas, né? E a maioria deles estuda dessa forma, fazendo o ciclo de matérias e estabelecendo as revisões. Porque, assim, se vocês acham que o conteúdo aqui para o concurso da Caixa ele é muito grande, o concurso do TCU, uma das matérias que estão lá no TCU, e são 18 matérias, é quase como se fosse um concurso da Caixa dentro em cada uma das matérias, porque é muita coisa mesmo. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas não é tão longe disso. Tanto é que para chegar competitivo num concurso tal como o do Tribunal de Contas da União, a gente precisa de 1 ano, 2, 3 anos de preparação. E aqui para o concurso da Caixa, a gente consegue chegar muito bem até com 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses de preparação, talvez até antes, dependendo quantas horas a gente consegue estudar por dia, tá? Então, se a galera que está estudando um tanto de matérias utiliza dessa forma, eu também acho interessante vocês utilizarem, porque com certeza vocês vão chegar muito bem na prova. Tá, essa era a situação, então, para quem
ainda está avançando na teoria. Percebam que daí no dia seguinte aqui, que for estudar conhecimentos bancários, isso a gente vai fazer para cada matéria, tá? Exemplo aqui de conhecimentos bancários, mas também vai ser feito em conhecimentos de comportamentos digitais, em tecnologia da informação. Poucas disciplinas eu acredito que não precisa fazer isso, tá? Uma delas é matemática financeira. Eu acho que não precisa, por exemplo, estabelecer as revisões. Eu acho que dá para fazer as questões direto. Português, eu também acho que não precisa das revisões, dá para fazer questão direto depois que acabar pela teoria, tá? Talvez noções de probabilidade estatística, mas aí já tem os conceitos que são mais teóricos em estatística, talvez valha a pena sim as revisões. Mas isso é algo que vocês vão ter que sentir, tá? Matemática financeira e português, inglês, eu não colocaria, não acho que seja necessário as revisões e focaria apenas nas questões. Mas eu já entro nesse assunto, tá? Então, pensando assim, nesse dia aqui na terça, eu estudei conhecimentos bancários, né? Revisei a aula 39, a aula 11 a 15 e avancei no conteúdo da aula 40 e 41. E quando eu falo em avançar aqui, significa que além de passar pela parte teórica, eu também resolvi as questões que foram selecionadas pelo professor. No próximo dia, ou se for no mesmo dia que eu for estudar conhecimentos bancários, eu vou lá e vou fazer a revisão, né? Aí eu vou revisar a aula 40, que eu acabei de estudar, a aula 41, não a 31, tá? A aula 41, que eu acabei de estudar também, e vou revisar o pacote de aulas de 16 a 20. Tudo dentro desses 15 minutos aqui, tá? Um exemplo aí. Daí, nos próximos 35 minutos, eu não vou avançar na aula 40 e 41, eu vou avançar na aula 42 e 43, tá? E assim eu vou fazendo, então, até chegar o dia em que eu vou ter passado por toda a parte teórica. Daí a gente entra na seguinte situação, né? A gente já passou por toda a teoria. Eu continuaria, então, nos 15 minutos iniciais, fazendo as revisões, tá? Só que daí aqui não vai ter a revisão da aula passada, né? Aqui eu vou poder fazer as revisões por grupos já de aulas. Então, da aula 1 à aula 5, da aula 6 à aula 10. E durante os outros 35 minutos que eu estava utilizando para avançar no conteúdo, aqui eu vou utilizar unicamente para fazer questões. E aí, como é que eu vou selecionar essas questões? Eu vou selecionar questões que cobram todo o conteúdo programático. Antes eu estava fazendo questões que eram selecionadas para cada aula, ou seja, daquele assunto específico. Agora eu vou começar a resolver questões que vão cobrar todo o conteúdo programático da matéria, tá? E aí eu vou começar a ver qual que é o meu desempenho, aonde que estão as minhas deficiências. Então, por exemplo, se eu estou indo muito mal na parte de mercado monetário, né, de política monetária, aí eu entendo que eu vou ter que priorizar as minhas revisões aqui, nessas aulas de mercado monetário, para que eu comece, então, a ficar melhor. Vou ter que priorizar as minhas questões aqui também, tá? Então, é aí que a gente vai conseguir ter a noção de onde estão os nossos pontos fracos e que a gente tem que melhorar eles. Porque não adianta. A gente tem que tentar reduzir esses pontos fracos, né? No sentido de melhorar neles para chegar mais equilibrado na prova. Porque cada questão que a gente conseguir acertar de uma matéria que a gente erraria caso a gente não fizesse essa revisão de deficiências, vai fazer muito a diferença num concurso tão concorrido como esse. Cada questão é importante, tá? E aí a mesma coisa na outra hora, tá? Faz a revisão de um outro bloco de aulas e faz as questões, tá? Dessa forma aí, durante as questões, o conteúdo ele também vai ser revisado. Só que só fazer questões eu entendo que não é suficiente. Pelo menos em matérias teóricas, tal como conhecimentos bancários, tecnologia da informação, comportamentos digitais. Porque as questões, como eu já falei para vocês, elas vão trazer a revisão daqueles conteúdos que já caíram em prova. Mas, eventualmente, na matéria teórica que a gente está passando, tem mais coisas lá que não foram cobradas ainda em prova e que podem aparecer na nossa prova. Por isso que as revisões elas são importantes, além de também ser uma maneira mais ativa de se estudar, tá? Porque, assim, a gente vai focar naqueles pontos que são mais importantes, né, que a gente entende que pode cair em prova. Então eu entendo que é um método mais ativo de estudar. E Renan, como é que eu faria a revisão então? Olha só, eu tenho um slide aqui, né, que fala sobre títulos públicos federais. Como é que eu faria a revisão de um slide desse, né? Quanto tempo eu demoraria? Eu, né, iria aqui aonde as coisas estão grapadas, tá? Por exemplo, então, a primeira forma de comprar títulos, mercado primário. Ofertas públicas, leilão, quem faz é o Tesouro Direto. Essas ofertas públicas são exclusivas para dealers. As instituições vão utilizar, então, a maneira de leilão, né? Vai acontecer entre a Secretaria do Tesouro Nacional e os dealers, né? Um está mandando o título, o outro está mandando o dinheiro, e isso acontece no que a gente chama de mercado primário. Perfeito.
assim, eu tive que falar, mas se eu não tivesse que falar, eu teria visto esse slide aqui em 20 segundos, mais ou menos. É assim que tem que ser uma revisão. E as próximas revisões, elas têm que ser mais rápidas ainda, porque eu já vou lembrar de muita coisa, então eu só vou focar nos principais pontos, tá? E eu vou passando assim cada um dos slides. Uma aula que eventualmente eu demorei aqui para passar para vocês de 40 minutos, vocês vão revisar em 3 minutos, tá? Essa é a ideia, é assim que tem que ser as revisões. Podem revisar utilizando material. Quem prefere fazer resumo também pode utilizar resumos seus mesmos. Tudo depende do tempo, né? Se vocês têm condições de fazer os resumos e vocês gostam de fazer, façam, né? Mas se vocês verem que não tem tempo suficiente para passar por todo o conteúdo, então daqui a pouco é melhor não fazer esses resumos e utilizar diretamente o material. E aí aqui, então, vocês podem imprimir esse material e fazer as próprias anotações, né? De repente, não ficou muito claro que isso daqui é o mercado primário. Aí a pessoa vem e destaca isso daqui, e daí depois ela foca no que ela destacou. Também é uma opção, né? Os destaques que eu fiz em aula são aqueles que eu acho que são mais importantes para a prova, mas pode ser que uma pessoa encontrou alguma dificuldade ali e é melhor destacar aquele ponto. Quem vai fazer o resumo vai fazer em cima direto das suas dificuldades. Eu sempre preferi fazer os meus resumos mesmo, tá? Bom, pessoal, assim, acho que trouxe aí para vocês, tá? Acho que o mais completo que eu poderia trazer para vocês em relação aí a como se preparar para o concurso, né? Pelo menos a forma como eu fazia e como eu entendia que a revisão ela é importante. Eu acho que eu consegui, né, de certa forma, passar isso para vocês, explicando aí o quão importante é, né, fazer as revisões aí ao longo do tempo. Espero que vocês tenham curtido, tá? Espero de verdade assim que isso daqui que eu passei para vocês ajude vocês durante a preparação do concurso, que ajude também vocês conseguirem a aprovação de vocês lá no concurso. Isso, claro, né? As pessoas que forem utilizar isso daqui, essa metodologia que eu estou utilizando, ou pelo menos não precisa usar tudo, né, galera? Mas acho que assim, as revisões, se vocês não estão fazendo, ainda que eu tenha falado que cada um tem a sua metodologia de estudo, as revisões, galera, coloquem, tá? Que isso vai fazer com que vocês cheguem mais equilibrados lá na prova, tá bom? Agradeço aí, por quem daqui a pouco assistiu todo esse vídeo, agradeço também para quem deixou o like, um abraço para todos e a gente se vê.